Pulso Latino. Como podemos compreender as coordenadas latino-americanas a partir da literatura? Os conflitos de subjetividades, da polifonia de vozes que a situação humana, a condição do grande outro, de meu outro latino-americano, vivendo seu devir de conflitos políticos por alguma emancipação do porvir. A vida deve ser fantasiada? Frente às questões tão sérias, pesadas e melancólicas do cotidiano, desfazer-se na cama, enfrentar nossos demônios, desejos e anjos, nos incita a querer voltar. Como diz Cortázar de Rayuela, a dormir como quien busca su lugar e su casa depois de um largo caminho bajo el agua e el frío. A identidade latino-americana é uma identidade de um projeto de ser, onde as nossas questões nacionais, de territorialidades simbólicas, implicam um compartilhar de histórias. E a literatura é esse entendimento narrativo, seja em prosa ou lírica, da construção de personagens como brumas oníricas que deslocam e reinterpretam o nosso real, trazendo tensões ante a dureza da cotidianidade de realidades humanas extremas. E assim, nesse caminho de busca do ser latino-americano, o Pulso Latino convida vocês a escutar esse episódio especial, nosso primeiro Pulso Literário. Esse episódio traz uma conversa entre escritores que buscam traçar uma rota da literatura latino-americana. Venâncio Oliveira, que além de escritor é doutor em economia pela Universidade Nacional Autônoma do México e integrante do Pulso Latino. Ele bateu um papo com Julian Fuchs, doutor em literatura pela USP, escritor, crítico literário brasileiro, filho de pais argentinos. O autor ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Ficção do Ano, em 2015, com o livro A Resistência, um romance que trabalha a violência política da ditadura argentina e as relações familiares. Ao longo do episódio, vocês vão escutar a leitura de alguns trechos da obra. Então, vamos ao bate-papo entre Venâncio e Julian Fuchs. Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$5 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe Amarrata, melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegar em ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se. Muito obrigado, Julian Fuchs, por estar com a gente aqui, nosso primeiro programa aí do Pulso Latino, Rotas Literárias, Rota de uma Literatura Latino-Americana. O Pulso Latino é um podcast de brasileiros na América Latina, é esse pêndulo entre vários países que, e ao mesmo tempo todos os entrevistados que a gente teve, tem essa dinâmica. E na tua obra tem esse pêndulo entre dois países, tem essa ambivalência entre Argentina e Brasil, na resistência. E quando eu voltei ao Brasil, e muitos dos que voltam sempre me confundiam com o uruguaio, e eu fico pensando muito nessa construção de várias identidades. No teu livro você menciona a questão da alegria brasileira, sobre o processo de se fazer alegre, de se fazer leve, como uma identidade, aquele processo que os pais do Sebastião chegam depois do exílio. Um dia tudo é alheio. Você caminha por uma rua desconhecida e ela perfaz uma curva inesperada. Sem nenhuma esquina se torna outra rua. Assume outro nome. E você está perdido naquele que deveria ser o seu bairro. Um dia tudo é alheio. Você encontra enfim um café. Embora não queira tomar um café e sim ficar ali sentado. O garçom lhe traz uma xícara e parece aguardar sua saída com alguma ansiedade, pois ali tomar um café tem um sentido literal que não inclui a permanência por longas horas. No início, estranhamos um pouco, dizem meus pais.
E eu os entendo pelo avesso, porque já estranhei as ruas retas demais e os cafés de uma tarde. Um dia, tudo é provisório. Ele está no Brasil só enquanto não partem para o México, para ali retomar a batalha com os outros companheiros exilados. Ele está no Brasil só enquanto não partem para a Espanha, para ali retomar a vida e os tantos planos que já se atrasam. Porque não se decidem é que vão ficando. Os meses se alongam como as ruas sinuosas, e o sabor do café até que agrada. Um dia você dá uma informação a um homem que passa e descobre que sabe o nome da rua onde está, que aquele final pode ser o seu bairro, que o que era alheio se tornou próprio. Ou quase. Você nem se importa que o homem não entenda o seu sotaque. Você gesticula e o homem ainda perdido lhe devolve um sorriso simpático. Aqui há pesares, é claro. Aqui é uma ditadura como lá. Aqui a miséria se vê em cada esquina que não há. E, no entanto, há gente sorridente por toda parte. E outro elemento que me pareceu muito interessante foi a questão de futebol, aquele capítulo do futebol, essa coisa dos militantes denunciando a Copa. Eu lembrei muito na época da Copa 2014, a gente torcia ou não podia torcer, mas o irmão querendo torcer pela Argentina, porque eles sentiam a Argentina ali. Eu já li também numa entrevista que você traz, né, de não se sentir plenamente argentino sem nunca se sentir totalmente brasileiro, né? E é curioso, o dia que eu estava lendo o teu livro, eu tive um sonho que eu estava numa festa no México, era como um portal entre o Brasil e o México. Então, assim, dentro de todas essas questões que a resistência, que o teu livro A Resistência traz, como que a gente pode pensar uma literatura latino-americana dessa vivência múltipla e desse relato do que é a América Latina? Bom, antes de tudo eu agradeço o convite para participar do podcast, para abrir algo neste podcast. Eu acho que essa disposição e vontade de sentir o pulso latino sempre me habita, né? É algo que eu gosto de entabular algum tipo de diálogo, mesmo que com outros brasileiros, através das fronteiras latino-americanas, porque acho que tem muitas inter-relações que se estabelecem e que a maior parte do tempo a gente perde de vista, né? As coisas estão acontecendo simultaneamente e sendo influenciadas umas às outras, e a gente acaba perdendo a capacidade de acompanhar cada um desses meandros, né? Então, qualquer oportunidade de entabular um diálogo latino-americano me interessa muito, né? Talvez me interesse muito justamente por esse retrato, essa trajetória que você traz a partir do meu livro A Resistência, né? De fato, eu venho de uma família de muitos trânsitos por este continente, né? Por outros continentes também, parte da família veio de outros lugares, mas já aqui avós que vem do Peru, uma avó peruana, um avô argentino do Peru, minha mãe, onde nasceu minha mãe, ela se mudou para a Argentina, para o norte, para uma fazenda e só depois para Buenos Aires, onde ela conheceu meu pai. Meus pais tiveram que sair da Argentina, perseguidos pela ditadura militar, e se exilaram no Brasil. Eu nasci aqui durante o exílio deles, mas tive, por assim dizer, meus pais decidiram, quando eu tinha 6 anos, meus pais decidiram voltar para a Argentina, eu passei 2 anos vivendo lá, fui alfabetizado antes em espanhol, grande parte da minha família vive lá, está lá, muito mais do que aqui. Então eu sinto que venho desse trânsito constante, desse deslocamento constante que já vem de algumas gerações e que faz com que a gente fique um pouco, em certo sentido, sem lugar, né? Se a gente vai julgar a nacionalidade de uma forma muito estreita, muito precisa, né? Então, eu teria que pertencer a um país específico, aí a identificação se faz tênue, frágil, né? Eu poderia questionar minha própria brasilidade, ou a vida toda, em alguma medida, questionei meu pertencimento ao meu próprio país, mesmo tendo sido o lugar onde eu nasci, onde eu vivi a imensa maioria dos meus dias, né? Ainda assim tinha um estranhamento nessa presença aqui, porque era de uma família evidentemente argentina, meus pais são muito marcados por isso, falam com um sotaque fortíssimo, têm relações muito estreitas com a Argentina o tempo todo. E depois, o que me vi fazendo ao longo da minha vida, antes de escrever sobre isso, foi ir viajar muito para a Argentina e buscar algo ali, né? E a literatura acaba refletindo essa busca, uma espécie de procura de pertencimento num outro lugar, procura de pertencimento àquelas ruas, as ruas de Buenos Aires, que por alguma razão
poderiam ter sido as minhas ruas se meus pais não fossem perseguidos, digamos assim, né? Eu poderia me sentir mais à vontade ali ou ter mais reconhecimento identitário lá do que aqui no Brasil, que era uma espécie de ilusão desse processo, né? E depois, ao me pôr a escrever e a ler muito literatura latino-americana em função disso, acho que uma primeira aproximação antes de escrever literatura foi lendo literatura argentina e latino-americana. Me vi, com o tempo, percebendo que eu não precisava buscar uma identificação estrita, específica, né? Então, sou brasileiro ou sou argentino, que poderia haver uma espécie de identidade latino-americana, que aí eu poderia descansar um pouco dessa preocupação com o pertencimento, né? A América Latina, com certeza, eu pertenço. É desse lugar que eu sou, ao longo das gerações e, inclusive, eu mesmo nos meus próprios trânsitos. Então, de fato, esse sentimento está ali. Mas, enfim, sua pergunta já trazia outras nuances a partir do próprio livro, né? A questão do futebol, que sempre foi também uma marca, uma pergunta constante que me faziam, né? Você torce para o Brasil ou para a Argentina? E era uma pergunta importante para eu responder minha real identidade, né? Não importa onde você nasceu, quero ver para quem você torce na hora da Copa do Mundo, né? E é curioso, porque isso de fato parece uma banalidade, mas não tem nada de banalidade, tem uma marca fortíssima justamente dessas aproximações que a gente faz com um povo, com uma nação, a possibilidade de estreitamento de laços ou depois de um tempo de separação, de distância, de aceitação de uma diferença. Então isso tudo está marcado, ganha muita força e muita paixão na instância do futebol, né? Ali, quando se trata de uma Copa do Mundo, torcer ou não torcer, acaba sendo, a gente quase que se dá conta do sentimento mais profundo, né? É isso que, em parte, eu narro no livro. Meus pais, por virem dessa situação política, por ter uma crítica fortíssima ao que acontecia naquele momento na Argentina. A gente está falando de uma Copa que não é em nenhum aspecto indiferente. É a Copa de 78, em que a ditadura militar praticamente tinha armado aquilo para que a Argentina fosse campeã, gerando muita indignação em toda parte, e particularmente no Brasil, que foi eliminado invicto, né? Num duvidoso jogo Argentina e Peru, numa goleada bastante improvável e bastante suspeita, né? E é esse o jogo que eu narro no livro, e a percepção de que os argentinos queriam torcer contra, eles estavam contra aquilo tudo que estava acontecendo, mas em alguma medida, em algum nível, ainda algo da identificação e da proximidade não podia ser abandonado, né? Então eles eram argentinos, não era porque estavam sendo perseguidos pelo regime militar que eles abdicariam disso, e era inevitável ter um tipo de aproximação afetiva com o país e com o que aquilo significava. E ali a expressão de um menino de 2 anos de idade só comemorando um gol da Argentina quando não deveria comemorar acaba trazendo à tona, trazendo à luz aquilo que estava oculto pelos próprios adultos argentinos. É muito interessante isso que você coloca, essa questão do futebol, principalmente essa questão do vínculo afetivo. E principalmente quando você está fora do teu país, é como se você buscasse essa identidade maior. Ao mesmo tempo, como você mesmo colocou, quando a gente sai, a gente já não é tanto nosso país, né? Então, e principalmente estando na América Latina. Os que fazem esse podcast, que vivem no México, que vivem na Argentina, quando voltam ao Brasil, tem esse estranhamento. Aí uma hora você cai nisso que você falou. É melhor a gente se identificar com um latino-americano, porque a gente já não é tão brasileiro, já não é tão... E nunca vai ser aquele lugar, ou mexicano, ou argentino. Bom, você falou de pertencimento, que eu achei muito interessante. E na Resistência, você tem uma leitura muito intimista, né? Eu sinto esse desnudar-se, esse processo de contar um pouco, como você coloca, essa ideia da pós-ficção, que é e contar dentro de um tempo histórico. Por exemplo, né, eu como escritor, às vezes esse exercício de escrever e como você se colocar, porque sempre vai ter você. Em uma das entrevistas que eu li, você fala, não tem como você evitar que a gente parte do real. Acho muito interessante a entrevista da Guilhotina quando você fala que você escreveu sobre o irmão, tem parte de um personagem real, porém você tem esse exercício do deslocamento, mesmo no alter ego Sebastião, ali tem um você como parte não protagônica da história, ora seu irmão, ora sua família, ora eu, escritor, personagem,
que é para você. Queria que você falasse um pouco mais desse descolamento, nessa fabulação, nesse poder do escritor em recriar o real, né? Porque, como você bem coloca, não por mais que seja uma pós-ficção, não deixa de ser uma ficção e não deixa de recriar o real. Queria que você falasse um pouco mais disso pra gente. Sim, é uma pergunta importante, entra no cerne do meu modo de pensar literatura e do que tem me movido a escrever, justamente, né? O que eu sinto é que, para escrever sobre aquilo em específico, né, sobre a experiência dos meus pais na ditadura militar, a perseguição, o exílio, e para falar sobre a adoção do meu irmão num contexto tão dramático, né, em dezembro de 76, na Argentina, a ficção era, ao mesmo tempo, impossível e necessária. Ela era duplamente presente justamente por isso, né? Eu não conseguia me desvencilhar dela, mas havia algo de indecoroso em inventar totalmente uma história como essa, né? Então, para ser mais preciso, ou para ampliar a questão para além de mim mesmo, a própria literatura argentina e a literatura latino-americana como um todo fez esse mesmo caminho, num primeiro momento de forma muito testemunhal, falando sobre o seu próprio trauma, né? Então a Argentina falava do trauma da ditadura com uma profusão enorme de testemunhos sobre o que foi aquilo e o que se viveu naquele momento tão cruel e tão terrível. Havia, inclusive, o que mais tarde acabou se julgando um excesso de testemunho, um excesso de discurso sobre o que se deu naquele tempo, algo que é completamente diferente do que aconteceu no Brasil, em que não houve excesso nenhum, houve, pelo contrário, escassez de reflexão sobre o que se deu na ditadura militar, né? E ali, depois de um primeiro momento de retrato direto e cru dos acontecimentos, começa a haver um outro movimento, uma tentativa de construção, em grande medida ficcional, a partir daquilo, em que o real está muito presente, está muito marcado, ele dá as caras e não pode ser negligenciado, nem distorcido, mas, ao mesmo tempo, algo de ficção se convoca. E essa passagem se dá, sobretudo, numa mudança de geração, né? Num primeiro momento, quem escrevia era quem tinha vivido diretamente as marcas da ditadura militar, as marcas do trauma histórico, e depois de um tempo, quem começa a escrever sobre isso são os filhos, né? É a chamada literatura de hijos. Uma segunda geração de afetados pela ditadura, porque ainda são afetados pela ditadura nas suas trajetórias, nas suas vidas, suas famílias muito marcadas por esse acontecimento, mas ainda assim não tem uma memória imediata e direta do acontecimento. E o que eu tinha para escrever em A Resistência era bem isso, era impossível eu tratar factualmente o acontecido no passado, porque tudo de que eu dispunha eram discursos. Eu tinha discursos dos meus pais a respeito daquele passado. Eu tinha o olhar do meu irmão, que era uma criança naquele instante, que a princípio podia não se lembrar de absolutamente nada. E tenho os retratos, os relatos de outras pessoas, de terceiros, mas que não se pode, a gente vai aprendendo, não se pode assimilar objetivamente como retratos válidos 100%. Eles têm que ser indagados, né? O documento histórico também tem que ser indagado, inclusive pela literatura, não só pelos historiadores, né? Então, o sentimento era que eu tinha que reconstruir aquela história a partir de elementos e materiais muito maleáveis, né? Muito pouco palpáveis. É uma realidade toda marcada pela irrealidade inevitável do discurso. Então eu via isso na minha própria matéria e não podia produzir um livro diferente daquilo que eu produzi, um livro que não traz afirmações precisas sobre a experiência daquele passado, e sim indagações, interrogações, questionamentos sobre o que se deu naquele momento, né? E aí que eu me aproximo disso, dessa pós-ficção que, enfim, é uma autoficção, sem dúvida, mas eu acho que a autoficção é um olhar, às vezes, limitado para o que está acontecendo na literatura nesse momento. Acontece esse fenômeno da mescla do romance com a autobiografia, mas também a aproximação com várias outras linguagens, com a linguagem ensaística, com o discurso político, com a historiografia. Tudo isso faz parte da literatura e produz um tipo de literatura que vai além da autoficção.
E eu acho que a resistência tem um pouco disso tudo, né? A própria narrativa se faz ensaística em diversos momentos, bastante reflexiva sobre aqueles acontecimentos, metalinguística em longas passagens, e também preocupada com a questão da história desses acontecimentos, ou seja, indo muito além da minha própria autobiografia, que é obviamente irrelevante para tratar tudo o que aconteceu na América Latina. Então, a linguagem que acaba me interessando e que acabou me habitando desde então é essa linguagem da tentativa máxima de aproximação do real, com a percepção de que a gente nunca vai construir um discurso válido, preciso, material sobre o real, a ponto dele se confundir com a realidade e, portanto, está sempre em diálogo com a ficção. É isso que eu estou chamando de pós-ficção e que é o cerne do que eu tenho escrito e do que muitos outros escritores têm escrito nesse continente e fora dele também. Eu fiquei pensando enquanto você falava, é interessante como as pessoas narram as coisas, elas fabulam a vida. E me veio 3 imagens. Uma, eu escrevi um livro de contos, ainda não publiquei, mas eu morei numa comunidade indígena na Guatemala e tinha um velhinho que me contava histórias sobre o que foi a realidade. E eles fabulavam, e eram histórias bem mirabolantes, assim, e eram histórias sobre a escravidão. Eles tiveram um tipo de semi-escravidão em 1945, só que eles não conseguiam relatar tal qual. E aí você escreve algo daquilo e você fabula em cima daquela fábula. Então, esse deslocamento, né, fiquei imaginando muito. Me vem a passagem do Graciliano Ramos, o Vidas Secas, quando o pai está contando uma história para o filho. E ele fabula também porque ele não consegue dar um sentido ipsilito do que é, né? E em A Resistência tem a parte do pai, e aí eu já entro na outra pergunta, que é aquela parte que quando ele começa a contar a história dessas, contando sobre Cuba, sobre se um amigo está em Cuba ou não, e esse relatar o relato, e que me vem muito essa perspectiva de deslocamento, e ao mesmo tempo já entro no debate da política, que é uma coisa que também eu vejo que você gosta de trabalhar, e aqui o pessoal do Pulso Latino gosta de trabalhar bastante. Como que a gente vive temas velhos com novas roupagens, né? A violência dos novos golpes, essa ideia do autoexílio, e essa ideia dos novos exílios, né, que podem bater na porta qualquer dia desses. O Pulso Latino nasceu com militantes que estavam fora quando houve o golpe, esse estar fora e ouvir os velhos temas violentos desse inominável que está lá, que eu não gosto nem de falar o nome desse presidente aí. Outro dia a Preta Rara falou desse presidente. Então, e tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, muito forte, assim, me criou uma identidade. Eu acho que aqui se cria também entre o pessoal que ouve o Pulso Latino, que eu cito: quem são eles para me expulsar? Então essa violência de expulsar você do país, e como que a gente pode repensar essa violência hoje, né? Por exemplo, quando a cena do Sebastián indo para Buenos Aires, tentando reencontrar a família, relaborar essa violência. Ou seja, nós latino-americanos somos fadados a esse destino da violência. Como a gente pode pensar essa violência hoje? Tem uma hora que o pai fala: poderá haver outra ditadura. Eu fico, né, estou pensando, né, quando o Inominável ganhou, você chegou a pensar nisso? Você chegou a pensar nessa nova ditadura, nessas novas violências? Sim, acho que era impossível não pensar. Inclusive, acabei escrevendo um texto para o The Guardian falando isso, né, depois de gerações de perseguidos políticos, né, de gerações, porque meus avós, o outro lado da família que não era latino-americano, eram romenos, judeus, foram perseguidos e tiveram que fugir para a Argentina. E depois meus pais, perseguidos na Argentina, tiveram que fugir para o Brasil. E aquele momento, pela primeira vez na história, eu sentia que também poderia ser, né? Que isso poderia chegar a mim, depois de décadas vivendo numa percepção muito mais pacífica da experiência política num país. E, de repente, o Bolsonaro alterava completamente a nossa percepção, né? Antes disso, você vem se referindo a isso constantemente, algumas vezes nas suas perguntas, né? Antes disso, já em 2016, com a ruptura democrática que se estabeleceu com o impeachment, né, que a gente poderia tranquilamente chamar de golpe, cada vez isso se faz mais evidente, mais claro, ali já foi uma descoberta da fragilidade das nossas instituições, da fragilidade do nosso processo histórico, né? Em parte, me fez repensar muito do que eu vinha lendo ali,
alterou inclusive a percepção da resistência, né? Porque a resistência saiu em 2015, e um livro chamado A Resistência, no final do ano de 2015, já foi lido como um livro político sobre o presente, inevitavelmente, né? Toda a maior repercussão do livro foi em 2016, enquanto estava se dando justamente o golpe, o processo ali do impeachment. Então, tudo isso era muito evidente, alterava a minha forma de pensar o meu próprio país e a minha forma de ver o que eu mesmo tinha escrito, né? E com passagens como essa que você está colocando, né? Do pai falar para o Sebastião, o narrador, as ditaduras podem voltar, você deveria saber, e o narrador responde, responde não, se priva de responder, mas as ditaduras podem voltar, eu sei, mas sei também que seus arbítrios, suas opressões, suas violências acontecem, estou alterando as palavras, mas acontecem mesmo quando a gente vive em regime aparentemente democrático, né? Quando a gente marcha às urnas bienalmente. E é isso que a gente tem visto desde então. As duas coisas simultaneamente. A ameaça, a iminência futura de um possível golpe, né? Isso não sai de pauta em nenhum momento. Agora parece pouco provável, é claro, a gente está dentro de um suposto e muito problemático jogo democrático desde que o Bolsonaro foi eleito, mas ali a ameaça do autogolpe, as declarações de ministros, as declarações de filhos, tudo isso anuncia que eles estão flertando constantemente com outra ideia. Se preciso for, eles podem apelar para uma outra coisa. Então existe essa iminência. E para além disso, os horrores desse regime possível futuro, eles já estão presentes completamente no que a gente tem hoje, né? Mesmo sob esse selo de democracia, o que a gente tem é um atropelo constante de direitos, do Estado Democrático de Direito. Então, a percepção é total de debacle da democracia, de debacle dos direitos no país, e basicamente para a minha geração, para muita gente, uma descoberta de que a nossa situação histórica tem muito mais a ver com aquela situação das décadas de 70, 80, 60, 70, 80 na América Latina do que a gente imaginava, né? A gente achava que isso tinha em alguma medida sido superado. E aí eu chego ao cerne da sua pergunta, né? Então a gente está condenado a essa sina de um continente violento, de um continente autoritário, dado tão fortemente a autoritarismos, e é muito difícil responder essa pergunta. Minha tendência, obviamente, é dizer que não, que a gente não está condenado. Meu desejo está no lugar de dizer que não, a gente não precisa sucumbir a isso sempre. A gente pode lutar por uma outra coisa constantemente, e o mais provável é que a gente chegue lá. Só que, enfim, o continente nos dá tapas na cara constantes e a gente acaba percebendo que a realidade pode ser macabra por aqui, né? O que é interessante de se conceber como latino-americano, e não necessariamente só como brasileiro, é que justamente a gente vê processos simultâneos, né? Então, outros países, você vê ao longo da história do continente, certos países que antecipam acontecimentos, antecipam tendências e mais tarde vão ser seguidos por outros, né? Então, o que a gente vê no Brasil hoje, com a direita no poder, é uma coisa dramática, extrema, como fazia tempo que a gente não via em outros lugares. Mas não deixa de ser, em algum aspecto, semelhante, no seu neoliberalismo mais extremo, semelhante ao que tinha na Argentina agora há pouco, com o Macri. Então, você tem ali na Argentina uma surpresa da virada, o Macri não se reeleger, uma retomada da esquerda no poder e de uma esquerda que parecia, em grande medida, desacreditada, que dá um certo horizonte diferente para o que a gente vai viver nos anos por vir. Nem sempre, obviamente, não são oráculos, né, os outros países, mas eles demonstram certas tendências, né? O que o continente esteve todo, por algum tempo, tendente à esquerda, virou à direita em alguma medida nestes últimos anos, mas em alguns lugares já começa a virar de novo à esquerda. Então, nesse pêndulo, esse movimento pendular, pode ser que Bolsonaro seja só um momento terrível, assustador, mas que a gente consiga superar isso em muito pouco tempo. Ele é tão grotesco no exercício do poder que minha sensação é de que essa população inteligente vai saber retirar ele desse lugar assim que chegar a hora.
É uma coisa que eu acho que cada brasileiro e brasileira se perguntam, que não entrou nessa embriaguez que foi tudo isso, mas se perguntam o que ele está fazendo lá. Acho que é uma pergunta que todos os dias eu me pergunto e todos os dias eu tenho essa angústia. E é uma coisa bastante chocante para cada um, né? É difícil falar sobre isso sem não se exaltar. É uma coisa bem curiosa. Eu ouço as pessoas estão tranquilas e quando fala no Bolsonaro, e você vê, né, a coisa da vacina, todas essas coisas acontecendo, e você, tem uma vacina e não tá nessa lentidão, por quê? Enfim, mas eu achei muito interessante e quero retomar nesse ponto, essa questão, claro, né, a minha pergunta anterior foi um pouco provocativa desse estamos fadados, mas agora acho que você abriu um ponto que é um tanto a última pergunta aqui, que é pensar essa política, vamos dizer assim, como sair desse destino. E mais que sair desse destino, é pensar como a literatura contribui para isso. E ao mesmo tempo contribui, a gente fala da literatura, dessa rota de buscar o latino-americanismo, mas quanto também, claro, é uma coisa interessante nessa nossa época, as literaturas eram nacionais, agora a gente está pensando essa literatura transnacional, que é pensar em identidades regionais. Mas também pensamos universalidade. E a pergunta e aí eu trago até uns trechos do teu livro, sobre a questão do transigir com a destruição cotidiana. Quando aprender a resistir não será aprender a perguntar-se. Então, dentro disso, e eu acho que dentro desses 2 trechos que para mim são muito simples, mas tem uma carga assim, muito interessante de literatura que dialoga com a política, que a literatura nos convoca para viver, e eu até coloco esse termo informal porque eu acho que é um pouco isso mesmo, viver essa doideira que a gente está vivendo. Porque ela tem uma singularidade. Claro, a literatura é diferente do panfleto, da agitação e propaganda, simplesmente, de uma explicação política, às vezes por uma teoria sociológica ou econômica, mas ela também pode reforçar na luta por novas coordenadas de viver, para além dessas novas violências latino-americanas. Na Resistência, o Sebastião Filho, eu achei muito interessante aquela filho de um guerreiro de esquerda, dessa nostalgia, resgatar essa nostalgia do século XX, que muitas vezes as pessoas, a mídia, vamos dizer assim, mais do status quo, coloca como algo ultrapassado, mas de um passado aparentemente heróico. Tem uma hora que ele tem um vago monólogo sobre horizonte utópico, pensando no Fouquismo. Então, como que a gente, até citando outra parte também do teu livro, sobre calar-se e aniquilar, que a gente não se cala. Então, como pensar a literatura como um espaço de convocatória para superar essas violências? Eu acho que boa parte do livro, né, em algumas dessas indagações que você trouxe aqui, está se perguntando que tipo de militância é possível hoje, já que há um certo anacronismo na ideia do pegar em armas, na ideia da guerrilha, o tipo de militância clandestina organizada em grupos de fora de uma política tradicional. Tudo isso era muito marcado pelas necessidades daquele momento, daquela época, né? A gente não precisa necessariamente condenar a posteriori, mas a gente não tem por que se inspirar nesse específico modelo de atuação. Por outro lado, algo do foco e da força e da luta daquele momento pode ser inspirador para a gente pensar uma atuação política no nosso tempo. Então, esse diálogo com o pai guerrilheiro é que traz à tona essa reflexão, o que é possível fazer hoje, afinal, para a gente não se deixar simplesmente levar anestesiados por um presente inelutável, né? Então, a minha forma de lidar com isso, pelo menos até aquele momento, até o momento de escrever o livro, era de lidar literariamente, né? Que tipo de intervenção eu posso fazer? A mais efetiva possível é pela literatura, para mim, que significa tentar promover uma espécie de reflexão a um só tempo íntima e estética sobre esse passado e as maneiras como esse passado continua reverberando no presente, deixando suas marcas e ameaçando rolar em direção a um futuro, né? Então é uma tentativa de ganho de lucidez, de perspectiva através da literatura. Eu tenho pensado muito, né? Eu escrevi A Resistência, depois disso escrevi A Ocupação. A literatura acaba, a maior parte do tempo, para a maior parte das pessoas, se defende que a literatura não deva se misturar com a política, não deva se deixar atravessar pela política, que a literatura política seria fraca, seria necessariamente
dogmática, necessariamente panfletária. E de repente eu fui sentindo que não, que em certos momentos convocam muito fortemente uma literatura política, uma literatura em diálogo franco e o mais direto possível com esses acontecimentos históricos do passado e do presente, uma literatura que não ignore o fato da gente estar completamente atravessados por essa realidade hoje mesmo, né? Como a vivência contemporânea é a vivência de uma série de desilusões, de reflexões, de choques cotidianos com os acontecimentos presentes que se fazem acontecimentos históricos, e a literatura tem que dar conta disso. Seria estranho colocar a literatura num outro espaço, num outro lugar. Então, eu acompanho indignado as notícias, os acontecimentos do presente, ignoro isso tudo e vou escrever uma literatura que nada tem a ver com isso, porque literatura e política não podem se misturar. É uma visão, aí sim me parece dogmática, né? Aí sim eu vou contrariar a minha própria tendência, o meu próprio olhar, com a percepção de que literatura e política não podem se misturar. Em vez disso, a gente tem visto, para uma série de escritores e escritoras contemporâneos, a preocupação em fazer esse presente ganhar espaço na obra literária, né? Justamente eu me referia à literatura de segunda geração, à literatura de hijos, que falava muito sobre o exílio, falava muito sobre a militância contra a ditadura militar, refletia muito sobre o passado, e depois, quase que todos esses autores que escreveram sobre suas famílias, sobre a situação política dos seus antepassados, acabam escrevendo posteriormente livros que lidam com a política do presente. Esse movimento tem sido comum, exatamente o que eu fiz no trânsito da resistência para a ocupação, né? Parar de pensar tanto o passado, parar de pensar tanto, naquele caso, a Argentina, e passar a pensar o presente do Brasil. Então, a ocupação faz esse movimento, e aí eu, de repente, mesmo pela autoficção, estou instalado como narrador numa ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo, e quanto essa situação vai se tornando instável, problemática e extrema nestes anos mais recentes, né? Então, o objetivo é uma literatura que não se omita, que não fuja, que encare esse momento que a gente está vivendo e que possa falar a respeito desse momento. Ao mesmo tempo, isso não tem porquê, acho essa ressalva importante, não tem porquê se tornar imperioso e inescapável, né? A literatura não precisa ser só isso. Se num primeiro momento, no momento talvez justamente do golpe de 2016, né, do impeachment, e do que veio depois disso, a indignação era tão grande que a vontade era falar muito diretamente disso, quando a coisa se torna mais radical ainda, mais extrema ainda, e quando a tentativa é de dissolução de todo um projeto de país, de todo um projeto cultural, inclusive, meu sentimento é que tudo precisa persistir, que também é preciso fazer uma literatura política, mas é preciso também escrever sobre tudo mais, não deixar de escrever os outros livros que a gente escreveria, mesmo neste contexto mais extremo, mesmo com pandemia, mesmo com o pior governo que a gente tem notícia em muito tempo no Brasil, mesmo assim é preciso escrever os livros mais fortes e mais combativos e os livros mais líricos e mais livres também. A gente vai precisar de tudo, esse é meu sentimento o tempo todo, né? De que a gente tem que fazer, em vez de anestesia, um momento de urgência literária, de produção o mais conectada consigo mesmo e com o outro possível, né? Uma aproximação a todo tipo de literatura, um avanço sobre todo tipo de literatura, porque é, afinal de contas, de literatura que a gente precisa, entre tantas outras coisas. Estar alegre, estar contente também é uma forma de resistência, enquanto eles querem que a gente fique triste. Claro, parte desse projeto é um projeto totalizante para que só se fale disso, né? Nota-se o esforço do Bolsonaro em estar sempre em evidência, estar sempre em projeção, que ele seja o grande assunto do... E é inevitável que ele se torne isso, eu não cairia na ingenuidade de achar que a gente precisa não falar sobre ele, de repente o cara é o presidente, ele está tomando uma série de decisões absurdas, então é preciso se pronunciar a respeito, mas ao mesmo tempo é preciso falar de outras coisas, é preciso falar com leveza, é preciso falar com beleza, é preciso tomar todos os caminhos simultaneamente e, de fato, tirar esse sujeito não só do seu lugar de poder, mas da sua presença tão absoluta no coração do país. Eu disse que era a última pergunta, mas me veio uma outra pergunta aqui que
me suscitou quanto você falava, lembrando também do teu livro, lembrando muito dessa disputa de narrativas. Um pouco quando o Bolsonaro estava para ganhar, como acendeu um tipo de narrativa, um tipo de capital fictício do Bolsonaro, né? Era o capitão, essa ideia de narrar esse homem, o patriarca, essa coisa do grande pai, né? Essa coisa que é muito latino-americana também. Acabei de ler o Pedro Páramo e estava lendo o Érico Veríssimo, o certo Capitão Rodrigo, você vê essa coisa do macho, Então, como eles construíram uma narrativa por trás daquilo, e como esses movimentos, MBL, Vem Pra Rua, desconstruíram a narrativa do que é a esquerda, como colocaram na pecha da esquerda a corrupção, a degeneração moral, e de alguma forma o escritor, e claro que diferente talvez daquela visão mais panfletária, de algum tipo de realismo soviético, que tiveram bons realismos soviéticos, né, colocando. O Jorge Amado veio um pouco disso, mas menos do sujeito, né, do personagem da esquerda sem contradição, e o pai, ele tem contradições, ele nem sempre é colocado, até a relação com o irmão, né, que é uma relação muito interessante, e você falando, eu fiquei lembrando, por mais que é uma literatura política, também é uma literatura lírica, também é uma literatura de amor com o irmão, que é muito bonita essa relação. Tem partes assim que a cena do Sebastião sendo expulso do quarto, eu me via sendo expulso do quarto querendo brincar com meu irmão mais velho. Isso é muito bonito, isso sai dessa... Isso é uma forma, né, de sair só de falar da política, porque a história dessa família não se reduz à história da ditadura na Argentina. Tem muitas outras nuances. As pessoas tentam buscar uma alegria. Mas como pensar esses personagens? Como pensar o escritor narrando esses personagens de esquerda, narrando esse mundo que teve erros? Não se pode, talvez, fazer o foquismo do Che Guevara, quantas loucuras aconteceram por causa disso, mas tiveram muitos acertos, né? E foram pessoas com compromisso histórico. Isso é muito interessante, né? O pai, ele, por mais que ele tenha que se exiliar, ele nunca deixou de ter um compromisso com aquela luta com o país dele, que estava mesmo aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco mais essa questão do compromisso da narrativa e a construção de personagens. Sim, acho que tem algo que em parte se desarticulou de um tempo passado para hoje, né, que é a compreensão do papel de uma militância, né, do papel que pode ter esse compromisso político justamente, um engajamento e etc. Justamente porque a esquerda foi ganhando outros rumos e outros caminhos, e inevitavelmente, inclusive depois de ocupar o poder, né, estando tantos anos no Brasil, pelo menos, como governo, de fato a coisa vai ganhando outros rumos, e boa parte das vezes se produzem distorções, se produzem equívocos, e a gente tem total e plena clareza de que os governos do PT tiveram uma série de problemas, né? Só que é isso, parece que é preciso reconquistar um olhar mais claro e evidente mesmo para o papel de uma luta política, né? Uma luta que não vai acontecer sem erros, não vai acontecer sem equívocos, sem deslizes, mas que precisa ser travada sem vergonha também, né? O que a gente viu no Brasil durante um tempo foi um envergonhar-se da esquerda. A esquerda que já não conseguia se identificar com as suas lideranças históricas, já não conseguia ter uma união possível, né? Uma conciliação, uma aliança. Ainda hoje esse é o grande desafio, me parece, né? A esquerda está bastante perdida neste momento no Brasil, está pouco capaz de articular alternativas, e por isso justamente o projeto da direita tão grotesco e tão nefasto ocupa a centralidade do debate político, né? Porque a gente só consegue batalhar, por um momento a gente só conseguiu batalhar por um ele não, né? Ele não, mas o que sim? Afinal, qual projeto sim? Qual ideia sim? E acho que aos poucos isso está se rearticulando. A gente tem conseguido propor, pensar uniões, né? Tomara que isso se articule bastante para que logo mais, em muito pouco tempo, a gente resolva essa questão, né? Que em 2022 já não tenhamos esse mesmo sujeito vencendo as eleições. Mas é preciso trabalhar nessa direção, é preciso compor essas alianças e compor
um horizonte comum, que vai além de a configuração de uma coligação. Não se trata disso. Se trata da reconstrução de um horizonte, da reconstrução de um olhar coletivo para o Brasil e para a América Latina também. É preciso aprender a resistir. Nem ir, nem ficar, aprender a resistir. Penso nesses versos em que meu pai não poderia ter pensado. Versos inescritos na época. Versos que lhe faltavam. Pense em meu pai na última reunião clandestina que lhe coube presenciar. Quieto entre militantes exaltados, abstraído do bulício das vozes. Resistir. Quanto em resistir é aceitar impávido a desgraça, transigir com a destruição cotidiana, tolerar a ruína dos próximos? Resistir será lutar apesar da óbvia derrota, gritar apesar da rouquidão da voz, agir apesar da rouquidão da vontade. É preciso aprender a resistir, mas resistir nunca será se entregar a uma sorte já lançada. Nunca será se curvar a um futuro inevitável. Quanto do aprender a resistir não será aprender a perguntar-se. Que seja apenas um breve pesadelo e que a gente possa narrar esse breve pesadelo como uma história das mais bufônicas e daquelas quase uma piada de mau gosto no futuro. E as pessoas pensarem, nossa, realmente existiu aquele momento no Brasil ou foi só uma ilusão? Bom, quero agradecer, foi um bate-papo muito bacana. Depois de ler o Resistência, não esperava menos, na verdade esperava isso mesmo, foi muito, muito legal. Nosso primeiro pulso literário. Então, quero agradecer de coração e quero, se você quiser deixar mais umas palavras aí com nossos ouvintes e as ouvintes do Pulso Latino. Eu agradeço também a conversa tão interessante, tão valiosa e espero, enfim, continuar a travar esses diálogos e a tentar sentir esse pulso latino que está dentro de nós e em toda parte ao mesmo tempo.